Para você visitar o site, você pode escrever Desafio de Redação no Google ou então colocar direto no seu navegador www.desafioredacal.com.br. Você vai ser direcionado para o site que o diário está informando tudo sobre esse 14º desafio de redação. Eu sugiro você navegar por todas as abas que estão disponíveis, assim você tem mais segurança na hora de escrever. Por exemplo, na aba Notícias, você pode entrar e verificar algumas dicas que tem para escrever a redação. Tem um artigo da escritora Priscila, que já foi professora lá no Marlene, e tem algumas informações bem interessantes, vale a pena visitar aqui e dar uma lida. No campo Fotos, no campo Vídeos, você pode verificar as fotos que registram a participação dos alunos nos anos anteriores. Em regulamento, eu sugiro que você entre e leia tudo bem direitinho para ter segurança no que você está fazendo, né? Para não se confundir com nada. Então, aqui está dizendo quem pode participar, que são os alunos do ensino regular, Fundamental 2 e Médio, de todas as escolas do Grande ABC, seja pública ou particular. É dividido em 4 categorias. O ensino médio deve escrever no gênero dissertativo argumentativo, né? Um artigo de opinião, lembrando que deve ter a estrutura clássica do gênero, introdução, desenvolvimento e conclusão. Precisa apresentar uma tese e defender essa tese com argumentos válidos. E precisa apresentar uma conclusão, se possível, uma proposta de intervenção na conclusão, né? Gênero básico para ensino médio. De 6º a 9º ano, pode escolher o gênero que quer escrever. Então, pode escrever uma poesia, uma receita, uma narrativa, uma historinha, uma notícia de jornal, uma música, enfim, pode escolher o gênero que se sente mais confortável, né? Tem série também que está estudando o diário, o relato, então pode escolher o gênero, desde que seja escrito, não pode ser um desenho, tá bom? É um desafio de redação, tem que ter uma proposta de produção escrita, textual. Bom, as inscrições podem ser feitas do dia 3 de junho até 31 de julho, mas eu sugiro que para fazer a inscrição, você já tenha a redação escrita, porque em seguida você já pode digitar ela no site e lançar. O tema da redação esse ano é as lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. Então, vamos pensar quais são as palavras-chave aqui. Lição, então você pode fazer alguma associação com aprendizado, com experiência, com escola, com um momento, uma vivência que você está passando e que vai gerar aprendizado, né? Aprendizado para quê? Para a construção de um futuro melhor. Ou seja, esse futuro, então, precisa estar numa situação melhor, mais agradável do que estava antes. E lembrando que a palavra construção gera esforço, gera ação. Então, a sua redação precisa trazer as ações que são possíveis ou que são desejáveis para que a gente tenha um futuro melhor, a partir de tudo que a gente aprendeu nesse momento de epidemia, de pandemia, na verdade, né? Que é generalizado. Até você pode, então, partir da busca da diferença de epidemia e pandemia, da origem histórica do vírus, da sua evolução, dos sintomas, dos modos de contágio, dos modos de se evitar o contágio e tudo que a gente está passando, a questão do distanciamento social e o que essa vivência toda, essa experiência que a gente está passando pode nos trazer de lição para que a gente possa mudar as nossas ações, os nossos comportamentos e então construir um futuro melhor. Você também pode trazer as questões de cunho pessoal, então a vivência em casa, o afastamento da escola, dos amigos, de momentos culturais, enfim,
a vertente que você vai levar é aquela que você se sente mais seguro para escrever. Então, eu sugiro começar escrevendo uma lista de coisas que você pode pensar a partir desse tema, e com essa lista feita, você sabe onde você tem mais segurança, onde você tem mais argumento. Então, qual é a vertente que o seu texto vai caminhar, né? Então, começa por essa lista. Mais para frente a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Lembrando que precisa respeitar a quantidade de linhas, de 20 a 30 linhas no máximo, nem menos que 20, nem mais que 30. Não é porque você é inteligente que você precisa mostrar que você consegue escrever 50 linhas sobre o assunto, tá? Isso daqui é uma regra, e se você quebra essa regra, você é prejudicado na nota, na sua avaliação. Então, aqui está falando sobre o gênero, que eu já comentei. Do 6º ao 9º é livre, no ensino médio é o gênero dissertativo argumentativo, tá? Os critérios de avaliação não são diferentes do que os professores fazem na correção da sua redação na escola. Então, vamos lá. A abordagem do tema, ou seja, você não pode fugir do tema, você não pode começar falando do que você está aprendendo com o distanciamento social e terminar falando sobre como você gosta de festa, por exemplo, né? Então, tenta não fugir do assunto. O desenvolvimento, seja qual gênero você escolher, ele precisa respeitar essas regras. Então, se você começa escrevendo no gênero carta, gênero epistolar, você precisa respeitar as regras desse gênero. Então, você vai colocar o local e a data, o seu interlocutor, para quem você está enviando a carta, com um vocativo adequado. Na linha de baixo, escreve a carta, a mensagem, e aí no meio você começa a fazer um poema. Então, quebrou o gênero, também não é interessante, precisa respeitar o gênero que você escolheu. De 6º a 9º ano, tem liberdade de escolher o gênero, mas é um gênero só. Então, aquele que você começar, você termina. Bom, o gênero já está explicado. Domínio da escrita. Em domínio da escrita, eles vão avaliar se não teve erro de concordância, de grafia, pontuação, coerência no seu texto, se você apresentou com um começo, meio e fim, se tem os elementos de coesão, que são os conectivos. A obediência ao número de linhas, como eu já disse, é muito importante também. Aqui em obediência ao número de linhas, principalmente o ensino médio, preste atenção à quantidade de linhas em cada parágrafo. Não pode ter menos de 3 linhas, nem mais de 7. Né? A construção de parágrafo é de 3 a 9 linhas. Mas para o gênero dissertativo argumentativo, a gente sugere que a introdução tenha de 3 a 5 linhas, o desenvolvimento, uma média de 5 linhas é o mais adequado, e a conclusão, de novo, de 3 a 5 linhas, tá bom? Tenta não passar disso. Assim você consegue ter o controle do desenvolvimento do seu texto. Não fica um argumento muito extenso e o outro muito curto. Isso específico para o ensino médio, tá, gente? Premiação. Tenho certeza que essa parte aqui é bem interessante, né? Então, vamos lá. São 2 autores para cada categoria. E aí, os prêmios são notebook, televisão, bicicleta. E no ensino médio, o primeiro colocado leva uma bolsa de estudo integral na USCS. É verdade, tá? Leva mesmo a bolsa de estudo integral. Então, vale a pena se esforçar, vale a pena fazer, tentar essa bolsa de estudos, ou uma televisão, um tablet, um notebook, uma bicicleta. Eu acho que todos os prêmios que vêm são interessantes, né? Tá aqui explicando um pouco mais sobre os ganhadores, depois vocês leiam com calma, por favor. A divulgação do resultado é em meados de setembro. O prêmio de melhor torcida esse ano tem uma diferença. Todo ano, as escolas levam um grupo de aluno lá para a USCS no dia da premiação, e esse grupo concorre com um prêmio de melhor torcida. Esse prêmio é no valor de R$3.000,
que fica a critério da gestão da escola como será utilizado na própria unidade escolar, com melhorias, equipamentos, enfim. É muito bom receber R$ 3.000 para a gente ter melhorias na escola, né? Esse ano será em vídeo de até 5 minutos, já que a gente precisa evitar aglomerações, não é verdade? Bom, vocês vão ler aqui com calma, tudo certinho. Acho que os itens mais importantes eu já falei, mas vale a pena entrar aqui e conferir cada detalhe, tá bem? Agora, sobre as inscrições, eu vou falar com vocês e a gente continua a conversa.